Voz de Anápolis. Edmar Silva. Ok, nós estamos chegando para mais um programa A Voz de Anápolis, aqui pela Mais FM 87.9. Você acompanha também no nosso site fmmais.com.br, nos aplicativos, no seu smartphone e ainda na transmissão ao vivo pelo Facebook. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook. Você que está conectando aí pode compartilhar, pode também fazer o seu questionamento, pode trazer a sua preocupação para que sejam discutidos os assuntos do seu interesse aqui no nosso programa. Comigo está o meu amigo Henrique Morgantini e também o nosso comentarista político Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Gomide. Muito bom dia, Edmar. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da nossa rádio Mais FM. Sexta-feira, né? Sexta-feira chuvosa, final de semana, e que muita gente estava esperando essa sexta-feira. Chegou. Ok, Morgantini, e aí as principais informações do dia? Temos muitas informações. Muita conversa aí, né? Temos muitas informações, muitos debates, temos, claro, muito a falar sobre as atualizações do que vem acontecendo no sistema carcerário do estado de Goiás, com destaque ao que vem acontecendo na cidade de Aparecida de Goiânia, no presídio do semiaberto, e ainda no de Anápolis, nós já adiantamos aqui numa notícia de primeira hora, que é a ocorrência de um princípio de rebelião, de uma agitação aí durante esta madrugada, no início dessa manhã de sexta-feira, por volta das 4h30 da manhã, houve um desarranjo lá entre grupos, entre facções lá dentro do presídio de Anápolis. Nós vamos repercutir isso ao longo do programa. Também temos as ocorrências aí, os acontecimentos envolvendo o governo Michel Temer, as mudanças na gestão, as saídas de ministros, enfim, mais turbulências e mais dificuldades para a gestão Temer, que acaba também refletindo para o Brasil. Mas vamos começar falando sobre a cidade de Anápolis e uma situação que ocorreu aqui, que foi, digamos, silenciosa, ou era para ter sido silenciosa, uma manobra silenciosa, e que houve uma intervenção que nós conseguimos perceber uma mudança nos rumos, e eu estou falando sobre a agência dos Correios lá na Vila Jaiara. Aqui ao nosso lado está o Antônio Gomide, nosso comentarista, que também é vereador, né? Nosso vereador aqui na cidade de Anápolis, e que teve uma atuação, fez uma reunião. Eu queria primeiro que você, Antônio, fizesse uma explanação. Iam retirar a agência, a programação era que fosse mais uma agência fechada lá na Jaiara? Bom dia. Bom dia, Morgantini. Nós já trocamos algumas informações, mas é importante que o jornal A Voz de Anápolis ele vem para que possa dar dados específicos, né, de uma ação importante que era a retirada, né, da agência do Correio ali da Vila Jaiara, onde já estava marcado agora, eles no dia 10 de dezembro já teriam colocado um placarzinho lá, uma folhinha lá, um aviso, noticiando que a partir do dia 2 de janeiro, aquela agência ali da Vila Jaiara do Correio estaria sendo fechada. Essa movimentação, nós fomos atrás, conseguimos falar com a Associação de Moradores, mobilizamos aí os comerciantes e, de maneira geral, os moradores ali daquela região, que não são poucos, né? Nós sabemos ali que a região da Vila Jaiara, nós temos aí mais de 40 bairros, e ali aquela agência do Correio, ela funciona, Morgantini, ali há mais de 12 anos. Então, é uma agência que já faz parte ali de um contexto, já faz parte de uma prestação de serviço, até porque a agência de correio lá na Vila Jaiara não é apenas postal, não é apenas colocar carta ou ir lá pegar encomenda. Lá também serve como agência bancária. Então pode receber aposentadorias pelo correio, pode fazer depósito. Então tudo isso já era público, né? Já era algo que de prestação de serviço já vinha sendo feito nesses últimos 12 anos. A agência de correio, a determinação central, a determinação de Brasília, está pedindo para que possa diminuir os gastos e diminuir as agências em cada cidade. Anápolis, a agência que foi escolhida para fechar foi exatamente a da Vila Jaiara. Então nós fizemos uma movimentação, buscamos os moradores, fizemos abaixo-assinado e através de reuniões que fizemos aqui na agência central com a nossa diretora geral aqui, que é a senhora Adriana, e também junto ao superintendente em Goiânia, que é o superintendente Osmar. Então, todas essas duas pessoas foram muito importantes para que a gente pudesse
reverter essa situação. Nesse momento, aquilo que estava determinado, que a agência estaria sendo fechada no dia 2 de janeiro, né, hoje, que é dia 5 de janeiro, a agência está aberta. Né? Importante ressaltar que até os funcionários da área de segurança, quando nós conversamos ainda em dezembro, no final de dezembro lá em Goiânia, eles já tinham sido, inclusive, exonerados. Eles já estavam, a partir do dia 2, já não tinha mais a renovação desses contratos com segurança do Correio. Então, foi revisto esses contratos, foram feitos novamente, foi feita uma prorrogação, e estamos, obviamente, nesse mês de janeiro, estudando e ajudando até os Correios a buscar uma nova formatação para que ali a região não fique sem aquela agência importante, que é a agência de prestação de serviço dos Correios. Então, foi uma ação importante que, obviamente, demandou aí um trabalho de reuniões e tal, mas mobilizamos a tempo de não ver aquela agência da Jaiara sendo fechada. Ela está aberta, funcionando, graças a Deus, e, obviamente, em parceria aí com a Associação de Moradores, que nos deu respaldo na mobilização e na coleta de assinaturas para sensibilizar o superintendente a não fechar aquela agência. E quem consegue medir muito bem a importância desse ato, desdobramento disso, como você disse, Antônio, a agência está aberta, é o presidente lá da Associação de Moradores da região, da Jaiara, grande Jaiara, né, porque compreende também outros bairros naquela região, que é o Vantuir Cândido. E ele conversou com a nossa reportagem, e agora nós vamos ouvir aí a reportagem do repórter Paulo Roberto Belém, que foi lá conversar sobre isso e outros assuntos com o Vantuir. O áudio do Paulo Roberto Belém, que conversou lá com o Vantuir Cândido, presidente da Associação de Moradores da Vila Jaiara. Nós falamos sobre aquela história, aquela tentativa de se fechar. Na verdade, houve um anúncio, né, de fechamento da agência dos Correios, né, lá na região, e que, como o Antônio Gomes explicou aqui, também era uma espécie de banco, né, um PAB, né, um posto avançado avançado bancário, e aí seria um prejuízo muito grande. Vamos lá agora na reportagem do Paulo Roberto Belém. Da Vila Jaiara aqui, da Grande Jaiara, a questão de ter esse novo pensamento em se manter a agência aqui na região? Não tem dúvida, foi um gol nos 46 minutos do segundo tempo ainda. Por quê? Porque o Correio iria fechar no dia 2 de janeiro, já era para estar fechado, né? Mas só que com a parceria que a gente tem com algumas pessoas, alguns políticos que preocupem com a região e preocupam ajudar a gente, eu tive a oportunidade de procurar o nosso querido Antônio Roberto Comide. Para mim não é vereador, não, para mim sempre vai ser um prefeito. Tem feito um trabalho muito importante, fez um trabalho muito importante na administração passada e agora tem feito um grande trabalho aí na Câmara Municipal. Nós procuramos ele e contamos o que viria a acontecer com a fechamento do Correio, mas só que com a parceria dele e com a parceria da associação, corremos atrás, chamamos as pessoas, fizemos um baixo-assinado, e através desse baixo-assinado, a gente teve uma repercussão muito boa. A gente pegou e fomos lá no Correio, a imprensa participou aqui com a gente aqui, teve uma divulgação muito grande, e aí a gente marcamos com o diretor lá do Correio lá em Goiânia. A gente fomos lá conversando, mostramos para ele um mapa de Anápolis, o quanto seria importante esse Correio aqui na Jaiara, e eu acho que se saísse daqui, seria uma perca muito grande, não só para os moradores da região, e principalmente para o Correio. Isso prova que se não houver uma mobilização, não houver um pensamento conjunto entre a associação, entre os moradores e também o apoio dos políticos,
as coisas acontecem, a Deus dará? Hoje você não trabalha sozinho. Hoje você tem que ter humildade para pedir ajuda às outras pessoas. Não pensa que você vai resolver as coisas sozinho. Quem fala que vai resolver sozinho, para mim é uma grande mentira. Então, quando a gente tem humildade e procura a parceria das pessoas importantes, nossos políticos importantes, que queiram trabalhar, queiram mostrar serviço, eu acho que você consegue as coisas muito mais rápido. Qual que é a expectativa? A agência vai ficar no mesmo local? Qual que foi a conversa dessa reunião lá em Goiânia? O prédio aqui desse correio aqui está com um probleminha aqui na parte de habites aí, e parece que no mesmo local não vai ficar, não. Mas isso aí para a gente é o de menos. A gente parece que vamos conversando com o superintendente lá do correio, lá em Goiânia, juntamente com o nosso querido Antônio Roberto Comite. A gente mostramos o mapa lá o pessoal lá, para o superintendente, e ele, olhando o mapa, a gente provavelmente vamos transferir provavelmente não, praticamente certeza, vamos transferir esse correio lá para o Shopping Jaiara, aqui ao lado da avenida da Faculdade Fama, onde tem várias lojas, e é o coração da Jaiara. É uma vitória a manutenção dos Correios aqui na região da Vila Jaiara? Não tenho dúvida, igual eu falei para você, foi um gol nos 46 minutos do segundo tempo, porque ele ia fechar dia 2, ele vai ficar, a gente corremos atrás, foi uma grande vitória, porque esse correio aqui, ele atende, não é só Jaiara não, ele atende 20 bairros vizinhos aqui da nossa região aqui. Muito bem, esse aí foi o Vantuir Cândido, presidente da associação, comemorando, e fez uma comparação boa, Antônio Gomes. Um gol aos 46 do segundo tempo. E foi o que você contou, né? Tava fechando já no final do ano. E aí, nós vamos competindo com esse áudio fantástico. Esse áudio é contagiante, ele dá animada no cara. Ele dá animada no cara. E aí, ele contando que ia fechar e o negócio acabou revertendo uma vitória, não só para aquela região, mas para a cidade, Antônio. Eu acho que foi uma conquista grande, né? A manutenção, e uma coisa que precisa acreditar cada vez mais, né? A mobilização, o interesse da comunidade, a busca de poder trabalhar coletivamente e não desistir daquilo que é importante para as pessoas, né? Quer dizer, nós temos aí uma agência que presta um bom serviço, nesses últimos 12 anos não tem sentido nenhum, né? E não tem motivação nenhuma, não tem argumento nenhum do Correio em fechar uma agência que está funcionando há 12 anos e presta um grande serviço na região. Então, foi atento, né? Nós tivemos aí um bom resultado e, como disse o Vantuir, unindo as forças, nós conseguimos aí reverter essa situação e queremos crer que essa história está agora sepultada. Muito bem, nós vamos para um intervalo, nosso primeiro intervalo, e voltamos. Tão logo passo o nosso apoio cultural, que você acompanha, que nos ajuda a levar informação até você, para falar sobre o sistema carcerário do estado de Goiás, esse grande tema, preocupante, grave tema, né, envolvendo as cidades, principalmente de Aparecida de Goiânia e de Anápolis, porque tivemos, como disse, uma rebelião, um princípio de tumulto nesta madrugada, nesse início de manhã, lá na cadeia pública de Anápolis. Nós conversamos, inclusive, com o Maxwell Miranda, que é o presidente do Sindicato do Servidor da Execução Penal do estado de Goiás, né, que nos deu algumas informações sobre a situação dos profissionais que estão atuando lá, né, levando em conta, ontem nós falamos sobre isso, 2 agentes carcerários foram executados à luz do dia aqui na cidade. Mas na volta do intervalo, nós voltamos a esse assunto. Aguenta aí. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. Rádio Mais FM 87.9. É sua alegria todos os dias. Mais FM, apoio cultural.
Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados. Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha... Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Voz de Anápolis, nesta manhã de sexta-feira, hoje, dia 5 de janeiro de 2017. Queremos agradecer o pessoal que está com a gente pelo Facebook, acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Um abraço para o Igor Batista, Ludmila Rodrigues, José Justino, pessoal já ligado, acompanhando a programação aí da Mais FM nesta sexta-feira. Pois não, Morgantina, é com você, meu chefe. Muito bem, agora voltando ao nosso principal assunto, que é o assunto do dia, da semana, do mês, enfim, é um assunto preocupante. Queria só fazer uma correção. Citei que essa madrugada teve um princípio de rebelião, uma confusão no presídio. Não é o de Anápolis, não é a República de Anápolis, é no presídio Odenir Guimarães, o sistema fechado, não é nem naquele semiaberto. Ontem à noite foi no semiaberto e hoje, essa madrugada, no Odenir Guimarães. Mas vamos dar aqui uma passada geral, Antônio Gomide. Mais uma noite, como eu disse, de muita tensão. Essa madrugada aí no Odenir Guimarães. Até agora seguem 87 presos que continuam foragidos. Né? Nessa noite, lá no semiaberto, onde aconteceu aquela confusão que gerou 9 mortes e 14 feridos, houve uma tentativa de invasão da ala C, as demais alas, A, B e D. Só para a gente entender o que nós estamos falando, a tal ala C é que é comandada pelo crime organizado baseado em São Paulo, chamado PCC, o primeiro comando da capital. O intuito deles era promover um confronto. E uma coisa me chamou a atenção, Antônio Gomide, eu queria registrar aqui, que depois nós vamos comentar. A nota oficial do governo de Goiás diz que houve, aspas, troca de tiros e a tentativa de explosão de uma granada. Isso me chamou a atenção por uma única razão.
troca de tiros dentro de um presídio? Houve disparos ou troca de tiros? Os presos, então, estão com armas e uma tentativa de explosão de uma granada. Quando a gente vê a ministra Carmen Lúcia dizendo que vai fazer uma blitz, vai visitar aqui, não é possível que nós não tenhamos condição de descobrir se estão com armas e uma granada dentro de um presídio. Bom, um preso conseguiu fugir nessa ação de ontem. Nós temos aqui vários outros assuntos para falar, várias repercussões, inclusive do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Gilberto Marques. Mas vamos começar falando sobre um assunto que chamou a atenção, né, ao longo dessa semana e no dia de ontem, principalmente com a execução de 2 agentes penitenciários, e nós conversamos através do repórter Felipe Holmes com o Maxwell Miranda das Neves, que é presidente do Sindicato dos Servidores e de Execução Penal, e ele nos deu aí algumas informações importantes sobre a situação desses profissionais e também sobre o que deve acontecer nos próximos dias. Vamos lá ao Maxwell. Nós vamos falar agora com Maxwell Miranda das Neves, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado. Maxwell, tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, Maxwell. Nós temos a notícia de que você teve uma reunião na Secretaria de Segurança Pública. Poderia adiantar, foi nessa quinta-feira, poderia adiantar o que foi discutido nessa reunião? Posso sim. O Coronel Edson assumiu a diretoria da Agência Prisional agora. O nosso comando é um homem muito experiente, comandante 2 vezes da Polícia Militar. Já passou aqui uma vez e tive uma conversa bem franca com ele, pediu aumento repetitivo, investimento em armamento. E ele foi bem claro. Nós estamos com uma dificuldade em relação ao áudio. Vamos dar uma melhorada para ouvir o Maxwell. Enquanto isso, nós continuamos a repercussão, Antônio Gomide. Mas este é o cenário. Princípio de rebelião ontem, princípio de rebelião nessa madrugada no Odenir Guimarães, e essa história toda de briga de facções dentro das cadeias. Esse não é um assunto novo, Antônio. E antes de passar aí para o comentário, só lembrando o tanto que não é novo, que o desembargador, o presidente do TJ, Gilberto Marques, disse em fevereiro de 2016, ou seja, para ser bem preciso, há 11 meses, quase um ano atrás, ele disse a seguinte frase: o sistema penitenciário de Goiás está caótico, é alto o risco de vermos rebeliões violentas. E de forma, digamos, profética, não tão profética, mas alguém que conhece o que está falando, conhece do sistema, ele previu o que nós estamos vendo agora, que é mais ou menos uma tragédia anunciada, Antônio Gomide. O que nós estamos vivendo nesse momento em Goiás, estamos com uma manchete nacional, uma manchete negativa do Estado de Goiás, em cima de menos de 7 dias, 3 rebeliões que aconteceram em Goiás, onde dessas 3 rebeliões nós tivemos já 9 mortes, aqui em Anápolis 2 agentes carcerários mortos, então foi 9 presos mortos, mais 2 agentes carcerários mortos e um preso aqui em Anápolis morto também. Ou seja, tudo a ver com um grande problema que é a falta de investimento na área de segurança pública. E está desencadeando nesse momento em Goiás. Já desencadeou em outros momentos, em outros estados, mas em Goiás é a notícia nacional, né? Então, nós que estamos aqui no estado de Goiás, nós que temos o governador Marconi Perillo, que tem há 20 anos que está à frente do governo, precisa, obviamente, responder o que foi feito, né, para que a segurança esteja do jeito que está. Porque não dá para colocar desculpa em ninguém, né? Fala assim, não, mas foi o governo anterior. Ele olha e fala, não, o governo anterior fui eu. Não, mas foi há 10 anos atrás que não foi feito. Aí, há 10 anos atrás, era ele também. Então, tem 20 anos que é o mesmo governo. E qual foi o investimento que foi feito da Secretaria de Segurança Pública? Né? Qual foi o investimento que foi feito em relação aos presídios? Né? Nós estamos vendo só notícias negativas em relação ao presídio de Aparecida, aqui na cadeia de Anápolis, onde nós temos a possibilidade de colocar 270 presos, nós temos mais de 700 presos nesse mesmo ambiente. Temos um presídio que foi construído nessa cidade, doado pela prefeitura, o terreno, e construído com dinheiro do governo federal, para poder desafogar, para poder melhorar as condições ali da
cadeia pública de Anápolis até hoje não foi utilizado, apesar de ter sido utilizado para presos lá de Aparecida, não foi utilizado para os de Anápolis. Nesse momento, tem problema nos dois locais, ou seja, nós estamos vivendo um grande barril de pólvora no estado de Goiás em relação aos presídios. O governo federal, Morgantini, tem dito que da verba que ele repassou em 2017 para o estado de Goiás, o estado de Goiás utilizou apenas 17% desse valor. Por quê? Porque não deu condições de que as obras que estavam em andamento, presídios e companhia limitada, não deram condições para fazer as medições necessárias para repassar o dinheiro. O que mediu, o governo federal repassou. Mas, como foi muito lento, significa que essas obras estão atrasadas, todas elas. E essa questão de obra atrasada no governo Marconi Perillo já virou uma rotina. Todos nós aqui de Anápolis, principalmente, sabemos a quantidade de obras paralisadas aqui na cidade. Em todos os presídios são diferentes. Então, todo esse caos, essas notícias negativas e esse grande motim que está hoje ameaçando a segurança de Anápolis e a segurança, principalmente de Aparecida, mas colocando Goiás nessa agenda negativa, isso, obviamente, vai ter que ter uma resposta. E não é uma resposta colocando culpa nos outros. Precisa de ação, precisa de atitude, precisa de proposta, precisa de o verdadeiro sentido de um planejamento para melhorar as situações. Então, agora, a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal, que tinha mandado já uma comissão essa semana para Goiás, ela disse, semana que vem eu vou estar visitando aí o presídio de Aparecida. Doutora Carmen Lúcia, a senhora vindo aqui no presídio, se a senhora já mandou a comissão da senhora, pode ter certeza, o relatório está pronto. E não é a senhora vindo aqui que as coisas vão melhorar. Pode ter certeza que isso é apenas mais um fato político. Porque se é para melhorar, quem realmente a senhora mandou para cá, para poder fazer a vistoria essa semana, que foi segunda e terça-feira, hoje é sexta-feira, já está tendo outro motim dele aparecer lá no mesmo lugar que eles fizeram lá o levantamento e o relatório, naquele lugar que eles mandaram o relatório para a senhora, naquele lugar onde o presidente do Supremo do Tribunal de Justiça disse que já tinha, como corregedor, já tinha feito alerta aí para o Ministério da Justiça, nesse mesmo relatório, está apontado todas as facções que existem ali dentro, todas as condições precárias que aquele estabelecimento comporta, e aqui em Anápolis da mesma forma, né? Nós tínhamos aqui, inclusive, agentes carcerários que estavam pegando dinheiro dos próprios presos. Esse cidadão, inclusive, ele foi executado. O cara pensa como nós estamos vivendo numa cidade com a bruta de uma segurança. E aí, Morgantini, tem uma outra situação, que é o seguinte: a possibilidade, se naquela oportunidade, lá no meio do ano, no início desse ano 2017, do ano passado, se houve a possibilidade do governador determinar aqueles presos de Aparecida vindo para Anápolis, imagine você nesse momento, o que não deve estar passando na cabeça nossa, aqui de cada cidadão anapolino, nessa possibilidade desse nova rebelião lá em Aparecida, do governador novamente poder buscar essa mesma solução que ele fez o ano passado, de pegar alguns presos e transferir para a cidade de Anápolis. Então, é preciso uma vacina, é preciso ser preventivo. Prefeito Roberto Naves, prefeito Roberto Novo, vá ao governador e não deixe que isso aconteça. Porque se aconteceu desses presos de Aparecida no início do ano passado, com essa rebelião que está acontecendo em Aparecida, para eles tomarem essa atitude, é daqui para ali. Mas o senhor, que é o prefeito, tem todas as condições de ir lá e fazer essa conversa com o governador para que isso não aconteça novamente. Antônio Gomes, nós temos ainda vários temas, inclusive na área política, na área efetiva de gestão mesmo, como nós abordamos, mas também na área política, porque nós temos desdobramentos políticos, obviamente, num ano tão importante como esse, em relação a esse tema. Mas nós fomos às ruas, e antes de continuarmos o debate, vamos ouvir alguns dos anapolinos. Nós conversamos, através do repórter Paulo Roberto Belém, com a professora Kelly Silva, que é lá da região da Grande Jaiara, e que deu a sua versão em relação à sensação de segurança ou insegurança, né, por conta do risco dessas execuções, do risco de acontecer uma coisa muito pior desse barril de pólvora da cadeia pública de Anápolis. Vamos ouvir, então, a professora Kelly Silva.
Bem, a questão de segurança pública está defasada não só aqui em nossa cidade, mas acredito que de uma forma generalizada em nosso país. Exemplo disso, vimos, o problema atual que ocorre em Natal, Rio Grande do Norte. Isso fortalece e encoraja os reeducandos, porque eles planejam rebeliões por saber que há fragilidade em relação à segurança pública, que está em todo lugar, principalmente em nossa cidade. Infelizmente, pessoas ociosas aproveitam dessa situação delicada, vivenciada e tentam amedrontar a população com falsas informações de toques de recolher, como tem ocorrido em nossa cidade, esses últimos dias, depois da morte dos agentes penitenciários, e depois uma morte de um detento lá mesmo no presídio. Então, eu penso que dessa forma, eles amedrontam a população para querer mostrar poder. E acrescentando também, que eles querem mostrar poder através da mídia, porque eles sabem que afeta, E essa mídia que eles usam é através das redes sociais, porque hoje quase todo mundo tem WhatsApp, tem Face, Instagram, então eles querem atingir em massa. E eles sabem que através da rede social o seu objetivo vai ser alcançado. Foi a Kelly Silva. Na sequência, nós podemos conversar aí com o Francisco Gonçalves, é aposentado da Vila Santa Maria de Nazaré, e também repercutiu em relação à segurança pública no estado de Goiás, e em especial na cidade de Anápolis. Da forma que as autoridades deviam tomar providências e fazer um esquema de segurança mais reforçado, que seja o governo estadual, federal ou até municipal. E com relação à segurança do recolhimento do pessoal, eu acho, do povo, que o povo tem que manter sua liberdade. É constrangedor, porque nós estamos numa era de todo mundo livre, todo mundo fazendo o que quer. Portanto, eu acho que tem que preservar essa parte do pessoal. E de que forma que vem essa preservação na sua observação? Eu acredito que tem que ter mais agências nas ruas, fiscalizando, policiamento, capaz para fazer essa segurança, porque a gente anda vários lugares na cidade e não vê nenhum policial. Dificilmente vê um policial, só vê quando acontece um desastre, quando acontece um acidente, um homicídio, uma coisa assim. Mas, tirando disso, você não vê fazendo uma patrulha. Então, falta uma patrulhazinha mais reforçada nas ruas. O Francisco, eu acertei o nome do nosso amigo, Edmar Silva. Francisco. Esse é o Francisco, lá da Santa Maria de Nazaré. E falou algumas questões importantes. A professora falou um negócio interessante, Antônio Gomes, que ela fala sobre essa coisa da ostentação do poder, E nós estamos aqui falando de PCC, de Comando Vermelho, e nós falamos disso como se fossem organizações não governamentais, partidos políticos, como se fossem forças, como se fosse a ONU. Quer dizer, há uma naturalização disso, e parece que não há um combate aí institucional, aí por parte de governos, para tentar dizimar e quebrar essas organizações. Isso é o mais preocupante. Nós estamos falando aqui de organizações que estão no Rio de Janeiro, que estão em São Paulo, mas que comandam ações em Anápolis. Só para registrar, Rio Verde e Santa Helena também tiveram rebeliões no mesmo dia. Isso é tudo muito orquestrado. Quer dizer, é uma situação um tanto quanto preocupante quando você percebe que há um poder paralelo, há um governo paralelo no mundo do crime. E não é de hoje, Nós estamos vendo aí situações críticas que vão se agravando e que vão chegando pertinho da gente. Então, aquilo que a gente via notícia nos jornais, que é no Rio de Janeiro, que era um Carandiru, que era alguma coisa... Quer dizer, aquilo que era longe da gente, São Paulo e Rio, hoje está aqui no Recanto do Sol. Está aqui em Aparecida de Goiânia. E com todas as facções, inclusive com esse grupo distribuído e organizado em todas as cadeias. E o cidadão que chega lá na cadeia, e é importante ressaltar isso, Morgantina, cidadão chega novinho lá na cadeia, fala, olha, cometeu o primeiro crime, está aqui, ele tem que decidir de que lado que ele fica lá dentro. Você vai para que grupo? Porque se ele falar que não é de nenhum grupo, o pau come lá dentro. Então ele tem que definir, ou seja, as pessoas vão se agrupando. Aqueles que não eram, quando chegam lá, vão ser. E quando saem, já saem também articulados para fortalecer esses grupos fora da cadeia. Por exemplo, essa rebelião que morreu 9 em Aparecida, não é
do regime fechado, é do regime semiaberto. São as pessoas que convivem na sociedade. Ou seja, eles já estavam trabalhando fora da cadeia, voltavam para dormir para a cadeia, mas estavam convivendo. Ora, significa o quê? Que essas pessoas já estavam, pelo menos, um pouco mais educadas, mais ressocializáveis. Mataram 9. Então, assim, são situações que a gente às vezes fica pensando, que tipo de recuperação é isso? É como a professora Kelly disse, né? Quer dizer, e aqui para você pegar, quer dizer, quando não tem educação, meu amigo, a violência aumenta. Você levantou uma questão interessante, porque se é no semiaberto eu tudo isso, e é o regime que o sujeito sai para trabalhar e volta à noite para o presídio, e aí descobre-se que lá é uma briga de facções entre primeiro comando da capital e comando vermelho, quer dizer, são pessoas que estão indo às ruas, tendo contato com o mundo do crime, pegando recado, acertando o que deve ser feito, e voltam à noite, porque não teria o menor sentido. Se você está no semiaberto, você quer viver sua vida, já está com menor poder de perigo, menor periculosidade, como costumamos dizer. E aí essas pessoas estão, na verdade, sim, passam um dia na rua e voltam à noite para organizar o crime. É assim que a gente leva a dedução de que funciona, né? Não, está funcionando desse jeito, né? Então tem esse acesso direto, né? Por quê? Porque não são apenas criminosos, vamos dizer assim, entre aspas, né? São pessoas que estão fazendo parte de uma grande facção. E eles são os agentes de contato com a sociedade. Então isso que nós estamos vivendo aqui, vimos aqui, essa briga que aconteceu, exatamente mostrando o tanto que é precário as condições dentro do presídio, nas condições, inclusive, que ali acontece, mas também na questão da ressocialização, que ela, obviamente, não existe, né? Ela realmente não existe. Quer dizer, quem entra ali, ao invés de melhorar, ela realmente piora. Nós temos essa notícia, mas nós estamos vivenciando agora, aqui em Goiás, exatamente esse fato. Agora, 2 informações antes de a gente ir para o intervalo. E voltamos aí para arrematar esse assunto, como eu disse, no viés político, mas 2 informações. Primeiro, aqueles que fugiram, muitos deles se reapresentaram, Antônio Gomes. Muitos deles falaram, não, eu fugi na hora porque está muita confusão, mas quero terminar aqui minha dívida com a sociedade. E qual não foi a surpresa de que muitos deles, através dos advogados, receberam informação lá do presídio? Flora, está muito confuso aqui nesse momento, isso não é brincadeira. A explicação foi essa. Por conta da confusão, eles foram orientados, os que fugiram e voltaram foram orientados a se reapresentar no presídio daqui a 10 dias, quando tudo estiver normalizado. Ou seja, você que está se apresentando para ser preso, me dá 10 dias para poder receber você aqui. E a outra informação é que um juiz autorizou, no final da tarde de ontem, né, da tarde de ontem, autorizou que 486 presos desse semiaberto possam deixar o presídio, inclusive à noite. Irão se apresentar, mas terão aí um tipo de prisão ainda mais relaxada. O juiz Vitor França Dias, ele entrou solicitação do Ministério Público, né, e dispensou 486 pessoas, né, presos, de ficar na colônia agroindustrial, justamente para tentar diminuir a superlotação e o risco de acontecer mais problemas. Vamos para o intervalo e voltamos. Quer comentar, mano? Não, eu só queria falar, eu acho que é importante a questão da segurança, sabe, Brant? Eu acho que a gente vai falando essa questão do presídio, parece que vai ficando mais distante. O problema é lá na cadeia. O problema não é na cadeia, o problema é na rua. O problema é perto da nossa casa. Nós estamos aumentando os assaltos na cidade, está aumentando a criminalidade da cidade, as pessoas estão matando mais nos bares, as drogas estão campeando a nossa cidade. E é preciso que a prefeitura, é preciso que o governo do estado, juntos, possam ter programas sociais, possa entender que esse problema social que vive hoje não é de outros, não adianta colocar culpa em ninguém. É preciso arregaçar as mangas e fazer política pública na área de segurança, seja preventiva nos programas sociais, seja nas ações governamentais, no sentido de aparelhar melhor, ter maior efetivo de PM, ter melhores condições de trabalho para a Polícia Civil, ter melhor investimento na área logística, inclusive, para poder fazer e dar segurança à nossa cidade. Isso que é o mais importante. Muito bem, vamos para o intervalo. Na volta nós arrematamos esse assunto com uma repercussão política dentro da Assembleia Legislativa envolvendo essa crise do sistema carcerário no estado do Goiás. O intervalo Goiás é notícia. Mais FM, Anápolis.
FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A voz de Anápolis. A voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto isso aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Caixa sempre esteve ao lado dos brasileiros. Ela é o banco da casa própria, do FGTS, da poupança, dos programas sociais. Mas essa Caixa 100% pública, forte e social, está ameaçada. O governo quer diminuir e privatizar o banco. É por isso que a FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, e outras entidades lançaram a campanha Defenda a Caixa Você Também. Acesse o site defendacaixa.com.br e saiba mais. Defender a Caixa é defender o Brasil. Defenda a Caixa Você Também. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Pois é, nós estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis, né? Já na saída do bloco anterior falou Goiás e Notícias, nós estamos ajeitando aqui, acertando os ponteiros. Então, de vez em quando a gente troca os nomes, muito nome, né? Para nós. E né, um abraço para o Reginaldo Ribeiro, né, que está conectado lá, inclusive já entrou aqui no sistema e já consertou, né, o detalhe. Obrigado, então, ao Reginaldo Ribeiro. Obrigado também ao José Justino Filho, que diz bom dia, Edmar, bom dia, Antônio, bom dia, Morgantini, bom programa. A Maria Elza, diz o seguinte: estou aqui na fazenda. Ah, inveja, hein? Boa. Estou aqui na fazenda ouvindo vocês. Grande abraço. Um bom dia ao meu amigo e companheiro Antônio Gomide. A Kênia da Silva também diz bom dia. O Lucimar Batista Mendes Borges diz bom dia a todos. A Tatiane Félix
Diz bom dia o meu amigo Edson Pérez. Diz bom dia, Edmar, Antônio Morgantini. Estamos na escuta. A Glaucia Inácio, professora, acompanhando. A Lorena Mutoril, jornalista, também acompanhando. A Mirna Maria Vieira também diz bom dia, equipe dinâmica da Mais FM. Leonardo Siqueira Moreira acompanhando. O Fernando Jane está assistindo. O meu amigo Dr. Vilmar Martins também nos acompanhando. Adriana Pereira dizendo bom dia, também acompanhando o nosso programa. Tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, esses aqui eu já mencionei. Né? Então, muita gente conectada. A gente agradece aí, né, o carinho de cada um. O Paulo Roberto Belém também nos acompanhando, o Felipe Holmes também acompanhando, né, o programa A Voz de Anápolis desta manhã. Tem mais alguém aí na escuta aí com vocês? Tem sempre alguém que reclama, mas você não falou meu nome. Eu estava lá e você não me... Eu quero aqui, nesse momento, Edmar, na verdade, colocar aqui a questão do falecimento da mãe da Divina Mesquita. Divina Mesquita, que é uma assídua que acompanha o nosso programa, né, que escuta aqui nosso e trabalha, né, e sempre nos ajudou aí no dia a dia. Divina Mesquita, que mora ali no bairro de Lourdes. A mãe dela faleceu e, nesse momento, está sendo velado ali no salão paroquial do setor tropical. E o enterro será à tarde. E os sentimentos a toda a família da Divina Mesquita e também da Beatriz, a sua irmã, né, pessoas muito queridas por nós. Ok, nós estamos... a Lorena Mundoreu diz assim, hoje coloquei toda a academia para escutar junto comigo o programa. Então, aí eu será senti... que malha melhor será que malha mais animadinho? Para ouvindo e assim, fica enrolando. Pois é, eu acho que sei não, viu? Fica o mistério. Depois a Lorena traz para nós o relatório. Né? Exatamente. Mas nós tínhamos falado aqui, meu amigo Edmar Silva e Antônio Gomide, sobre as repercussões políticas. Estamos falando aqui sobre repercussão na mídia, estamos aqui falando sobre a dificuldade na segurança pública nas ruas da cidade de Anápolis e no estado de Goiás, mas, claro, há um impacto político, ainda mais no ano eleitoral. E na Assembleia Legislativa, obviamente, isso tornou-se pauta, e o destaque aí fica por conta do deputado do PMDB, José Nelton, Antônio Gomide, que anunciou que deve propor uma CPI para investigar a destinação das verbas, né, que foram do fundo aí federal para o sistema carcerário em Goiás. A minha primeira pergunta é o momento, realmente oportuno ou é só um ato de política fazer uma CPI para investigar isso? De antemão, eu gostaria de acrescentar dar mais um pitaco aqui, Antônio, que se quer fazer uma investigação, que se investigue toda a verba de segurança pública. Certamente há muito a se descobrir de equívocos no que é feito na segurança pública, como você falou, não é só o sistema carcerário, é segurança como um todo, né? Segurança como um todo, e o papel do deputado estadual é de fiscalização. Eu entendo que lá no orçamento, quando ele aprovou o orçamento lá de 2017, quando ele aprovou o orçamento de 2016, né, que já estava na Assembleia, lá na cifra, lá tem determinado quanto que se gasta em segurança pública. Então eu entendo que não precisa abrir CPI, não. O momento é realmente só de acompanhar o orçamento daquilo que se gastou. Pode ir no Tribunal de Contas e buscar ali o gasto. Se gastou, se não gastou, é só cobrar depois do Poder Judiciário. Aliás, abrir CPI para fatos que já estão acontecendo, né, fica cheirando muito a demagogia. O que precisaria acontecer, primeiro até porque a CPI não passa, né, até porque não tem nem maioria de deputados que irão assinar. A primeira coisa é essa, né, até porque eles não vão, nesse momento, fazer essa CPI, coletando esse tipo de assinatura da forma como está. E outro, nós estamos vendo aqui a presença da Carmen Lúcia, né, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o Poder Judiciário, aqui em Goiás, o presidente do Tribunal de Justiça presente, ou seja, o Poder Judiciário todo imbuído no sentido de buscar as soluções. Se vai conseguir, se vai ser permanente ou não, não vai ser a CPI que vai dar novos horizontes. O que nós precisamos é cumprir bem o papel no sentido da fiscalização, e aquilo que está realmente errado, que não foi aplicado, que a gente possa já passar para o Poder Judiciário e não fazer um debate político interno. O debate político nós já estamos vivendo na rua, que é a falta de segurança, que é a falta de visão do governo do Estado nesses últimos 20 anos em poder investir na segurança pública. E nós estamos pagando um preço muito alto, inclusive perdendo vidas de pessoas nossas amigas aqui na cidade, pessoas de bem na nossa cidade, que estão sendo assaltadas, que estão sendo mortas em função dessa falta de segurança. E
vivendo num momento de segurança. Aqui em Anápolis, quando trouxe os presos de Aparecida para cá, quando nós estamos vendo pessoas que trabalham dentro da cadeia sendo executadas, quando nós estamos vendo os presos sendo sacrificados ali dentro também, mortes em Aparecida. Ou seja, esse momento, essa questão política em si, esse momento, nós estamos vivendo. Nós precisamos ação do Poder Judiciário. Quem podia ter investido e não investiu, que paga o preço por isso, né? Por que tinha orçamento, por que ficou atrasado, por que realmente não fez os presídios, por que não entregou, por que os presídios estão prontos e não servem às nossas cidades, como o caso de Anápolis. Isso sim, mas não precisa abrir CPI para fazer esse tipo de análise. Essa análise já foi feita, todos nós já sabemos, precisa agora, o Poder Judiciário que está fazendo a visita nesse momento, possa realmente tomar as medidas necessárias contra aquilo que o Executivo deveria ter feito. E o principal, que me parece ser mais preocupante, Antônio, é que soa muito mais com interesse eleitoreiro, muito mais com interesse de tentar arranhar, comprometer imagem do governo, tentar arrancar algum tipo de benefício político, que é propriamente fazer algo que faça a diferença na vida dos goianos hoje, né? Essa é a parte mais preocupante. É a falta de segurança que nós estamos vivendo na cidade. Nós moramos na rua, nós moramos no bairro, nós moramos numa cidade. E nós pagamos nossos impostos e queremos que o governo, o executivo, porque aí a caneta está na mão do executivo, seja prefeito, seja governador, seja presidente, esse executivo, ele precisa fazer com que esse dinheiro que é arrecadado na cidade chegue em educação, chegue em saúde, chegue em segurança em nossa cidade. É isso o mínimo que um governo, que uma prefeitura possa fazer pelo seu cidadão. Muito bem. Mudando aqui a chave desse assunto, esse assunto que é gravíssimo, que é preocupante, mas que nós temos que passar por ele, não só aqui na pauta, mas também tomara, né? Oxalá que seja também na nossa pauta política e social do Estado de Goiás. E vamos falar agora sobre a cidade de Anápolis novamente. Isso porque, Antônio Comide, recorrentemente nós temos ouvido aqui, temos debatido e mostrado no jornal A Voz de Anápolis sobre a falta de manutenção dos parques e praças na cidade. Nós já mostramos aqui promessas e mais promessas, anúncios de licitações, de empresas que serão contratadas para consertar. Eu, pessoalmente, me lembro, eu assinei aqui, produzi uma matéria ainda no primeiro semestre, no primeiro trimestre, né, ali entre março e abril, já anunciando que até julho tudo seria normatizado. Nós estamos em janeiro de 2018 e não vou dizer que pouco evoluiu, vou dizer que nada evoluiu. E o Paulo Roberto Belém, nosso repórter, produziu um material falando sobre este problema da falta de manutenção dos parques e praças da cidade de Anápolis. Vou deixar para o próximo bloco? Pode. O nosso tempo você é quem manda. Aqui é porque o nosso apoio cultural tá chamando aqui, né? Então, nós voltamos na sequência, no próximo bloco, a gente entra já, né, tá com esse assunto. Eu quero, só para fechar aqui, a Lorena Montoril está dizendo o seguinte, que conectaram lá na academia, na Smart TV, né? Então nós estamos na TV, na academia. Ela só faltou dizer aqui o nome da academia para a gente fazer um jabá. Fazer o jabá. O jabazinho da academia. Bota aí para nós, Lorena, o nome da academia, o endereço, e a gente vai também aqui dar um destaque, né, para a academia. O José Chaveiro também está com a gente, diz: bom dia, sou ouvinte diário do nosso programa aqui. Então, um abraço também para o José Chaveiro, que está com a gente. O Herbert, antes de fechar aqui, o Herbert Lima diz: bom dia, eu gostaria de saber se está correto a Prefeitura de Anápolis cobrar o valor abusivo de mais de R$300 por capinação de lote, um valor que chega a ser mais caro que o IPTU. No ano passado, segundo ele, pagou mais de R$600 de capinação de lote. Então, um assunto aí também para o próximo bloco. Então, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Aqui você fica bem informado. A Voz de Anápolis. Oba! Bom dia! Mais FM 6 Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM.
www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. Abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-lo em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@ual.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral: Pastor Saulo Batista do Nascimento. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Estamos de volta, é isso aí. Para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis, trazendo para você as principais informações da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo. Quero abraçar a Tânia Maria, que está conosco, o Ilmar Lopes da Luz, o Marco Antônio Elias. O Ilmar diz o seguinte: bom programa, já aprendi e de costume sou ouvinte. Bom dia a todos. Um abraço então aí para o pessoal que está nos ouvindo. A Adriana disse que a Voz de Anápolis também é fitness. Estamos lá na academia. É isso aí. Um abraço para todo mundo que está conectado. Se você quiser participar do programa, dar sua opinião, fazer a sua pergunta, fica aí o espaço aberto para que você possa se manifestar.
Para mandar a sua opinião, né, sobre os vários assuntos que nós estamos falando aqui. E nós falamos no bloco anterior sobre a reportagem do Paulo Roberto Belém sobre os parques e praças, a manutenção dos parques e praças da cidade, né, por conta aí, por responsabilidade da Prefeitura de Anápolis. Vamos à reportagem. É prometida desde o primeiro semestre de 2017 uma licitação que colocaria fim ao problema da Prefeitura em providenciar a manutenção de parques e praças. Em mais de uma oportunidade, o secretário de Meio Ambiente, Daniel Fortes, assegurou o andamento célere do processo de contratação de uma empresa que arcaria com essa responsabilidade. O secretário citou, inclusive, um cronograma de espaços a serem atendidos e que o Parque Ipiranga seria prioridade. Depois receberiam atenção cronologicamente os parques Onofre, Quinã, Central Park, o JK, da Liberdade, da Matinha, da Cidade e, posteriormente, as praças. Acontece que o ano virou e nada de licitação concretizada. Enquanto isso, os espaços ambientais continuam sofrendo com a desatenção do Executivo. A reportagem foi até um destes locais para ouvir a população. Seu nome? Eduardo Melo da Silveira. Sua profissão? Designer gráfico. Aqui no Central Park, qual que é a expectativa sua, que mora aqui bem ao lado aqui do parque, pela manutenção desse espaço que até então está um pouco desleixado, digamos? Bom, foi falado que esse ano vai ter alguma providência sobre o parque, né? Porque já há vários anos a gente está esperando e nada acontece. Só tem algumas obras paliativas, mas acho que há mais de 2, 3 anos está totalmente abandonado e com o pessoal só destruindo, com malandros invadindo a casa da manutenção, já botaram fogo nessa casa. Está um lugar perigoso para a vizinhança. Então eu espero que arrumem o quanto antes para que a gente possa aproveitar, já que esse é um parque antigo, um parque que tinha uma grande aceitação, bem grande, né, e que ia melhorar bastante a região que vivemos aqui. Né? Qual que é o prejuízo que essa região está tendo com um parque dessa maneira? Bom, o principal aqui é o desleixo, né, o abandono. Igual dá para ver aqui que as cercas estão todas derrubadas, fica muito escuro à noite, o que pode acontecer assaltos em volta, que era um lugar que o pessoal gosta muito de fazer caminhada, mas fica perigoso por causa da falta de iluminação dentro do parque e pelos usuários de drogas também, que acabam cometendo assaltos, né, para quem fica andando ao redor, né, principalmente durante a noite. Dar vida a esse parque seria dar vida ao bairro aqui, às Nações Unidas? Com certeza, né, que até eu já soube que várias casas em volta aqui diminuíram o valor justamente pelo parque abandonado, né? E então acho que arrumar o parque seria também valorizar tanto a qualidade de vida quanto dos imóveis da população que reside ao redor. Muito bem, esse aí foi o Paulo Roberto Belém conversando aí com uma dona no Central Park, exemplo do Central Park também tem assim, como a reportagem disse, as outras regiões. E o principal, o que é o diferencial? A falta da licitação da tal empresa, Antônio Gomide, que serviria para dar manutenção nos parques. E aí, interessante o destaque da informação, começaria pelo Parque Ipiranga e aí se estenderia a outros parques. Bom, mal atender ao Parque Ipiranga, imagine os outros parques e as praças das regiões da cidade. O ano virou, nós recomeçamos o ano e, novamente, esta licitação, prevista inicialmente para junho e julho, não aconteceu. O que nós precisamos avaliar, inclusive nessa fala aí do Eduardo, é a preocupação em relação à segurança novamente, né? Os parques ambientais, obviamente, ele cumpre um papel de entretenimento, né, onde atrai muitas pessoas. Como ele disse, tem muitas pessoas que usam o parque de dia para fazer as caminhadas, tem a referência de poder estar nos parques, e aqui ele está especificando, né? Você fala, olha, hoje não tem sequer iluminação aqui. Então é importante que a prefeitura ela possa cumprir o seu papel. Precisa fazer um novo projeto, precisa ampliar, precisa fazer novos parques. Pois é, então vamos cuidar daqueles que nós temos para podermos ampliar.
Não tem sentido nenhum ficar falando em melhoria de qualidade de vida. Não adianta não tem nenhum sentido o secretário da Fazenda ficar falando que está arrecadando, que está cada vez mais fazendo terrorismo fiscal, que se o cidadão não pagar o imposto dele, vai colocar o cara lá no SPC, que vai mandar o nome do cara para a dívida ativa. Quer dizer, esse tipo de política que está acontecendo nesse momento na prefeitura só teria sentido se as pessoas estivessem vendo esses parques ambientais funcionando bem. Porque aí sim, a pessoa diria, não, ele está fazendo esse tipo de cobrança, está apertando, está fazendo com que o cidadão possa pagar, né, possa deixar que o nome chegue até lá no fórum, mas tudo bem, mas está acontecendo as coisas nas ruas. O bairro tem parque, as pessoas estão indo no parque, está vendo a cidade bonita. O que está acontecendo hoje, Morgantini, é exatamente o contrário. As pessoas estão sentindo um arroxo fiscal da prefeitura, a prefeitura está apertando cada vez mais para arrecadar, e nós não estamos vendo o retorno desse dinheiro na cidade. A cidade está cheia de buraco, a cidade não tem iluminação, a cidade está suja. A cidade está suja, é importante dizer isso. Basta olhar os bairros e basta você que está nos ouvindo. Quantas vezes o pessoal da varrição está passando na porta da sua casa por semana? Aquilo que passava 3, passa 1 agora. Aquilo que passava 1, não passa nenhuma. É só observar. Então, os parques ambientais, que deveriam ser a porta de entrada de uma cidade bonita, o que nós estamos vendo é que não tem planejamento para que esses parques possam ser essa luz para a cidade. O parque da cidade está abandonado, ali na entrada da cidade, na entrada de Goiânia, o parque está abandonado. O Parque da Liberdade não é diferente, falta segurança, falta limpeza, falta atenção, é só ir lá e olhar. O Parque Ipiranga está reformando uma situação lá que não acaba, tem placa para tudo quanto é lado, mas essas placas já tem pelo menos 6 meses que essas placas estão lá, ou seja, é algo que começa e não termina. Esses dias colocaram lá uma ponte, a ponte em menos de 24 horas ela quebrou, ela entortou, ela ficou lá uma semana torta que não passava ninguém. Primeiro eles tiraram, depois botaram uma nova. E, quer dizer, então isso significa o quê? Improviso. E parques ambientais precisa ser local de segurança, precisa ser local onde as pessoas levam a sua família e possam se sentir bem. Então, infelizmente, aquilo que nós temos e que avançamos nesses últimos anos, ganhando inclusive prêmios, como o prêmio Chico Mendes, que ganhamos 7 vezes seguido. Esse ano, por exemplo, eu não vi o prêmio Chico Mendes sendo dado para a cidade de Anápolis. Claro, porque eles não estão dando conta de cuidar nem daquilo que o prefeito pegou das administrações anteriores. Falar em parque novo, nem vamos falar, porque se não está dando conta de cuidar dos que tem, não tem sentido nenhum pensar em algo novo. Mas o prefeito entrou na prefeitura dizendo que ia inovar, que seria o novo para a cidade. Nessa linha, especificamente dos parques, nada de novo. Em outras áreas, também não estamos vendo. A única coisa que nós estamos vendo de novo no prefeito é ele dizer que vai botar o nome das pessoas lá na dívida ativa e cada vez mais sendo rigoroso com o cidadão. Precisa dar retorno, prefeito. Se não der retorno do dinheiro que está arrecadando, a população vai sofrer cada vez mais. Colocando em perspectiva um resumo dessas ações baseado nos fatos, a situação fica ainda pior, ainda mais desanimadora. O grande anúncio da gestão municipal é perseguir quem tem contas em aberto com a prefeitura, enquanto a gente não dá conta de ter um parque para usar, né, dos parques já existentes, não é parque novo não, né, dos já existentes, não dá conta de arrumar um parque por segurança. Alguns parques são inabitáveis. O parque da cidade, eu particularmente já fui frequentador, aquele ali próximo ao hospital de urgência, ali a UPA, realmente ele hoje está infrequentável. Ninguém com mínimo de decência e amor próprio consegue, em qualquer horário, ir naquele local. E o Herbert, né, que foi uma das pessoas que... Esse é o nosso Herbert Lima. O Herbert Lima, ele colocou com clareza, falou, olha, eles estão falando que estão capinando aqui e lançando a conta
lá no IPTU, lançando a conta lá para o cidadão pagar. Herbert, vou dizer a você, é a primeira vez que uma prefeitura não dá conta de limpar as suas próprias áreas, que são os parques, estão sujos, e eles estão falando que estão limpando áreas particulares. Alguns falaram que limparam em 2017 4 vezes, o mesmo lote eles limparam 4 vezes, e estão lançando a conta para o cidadão pagar, e se não pagar, vai para o fórum, vai para a dívida ativa, ou seja, é um terrorismo fiscal em cima do cidadão, sendo que a prefeitura não faz a parte dela, e ainda diz que limpou 4 vezes o mesmo lote do cidadão. Então nós temos casos aqui, Herbert, que isso que você disse é real. Infelizmente, a prefeitura está usando desse artifício. Você que está com essa notificação, entra na justiça, vai no promotor, encaminhe para que você não possa pagar, porque da forma como está sendo cobrado, é ilegal, até porque não foi notificado anteriormente para que essa cobrança fosse executada da forma como a prefeitura está fazendo. Então, realmente é um terrorismo fiscal da forma como a prefeitura está agindo e, obviamente, buscando e fazendo com que o cidadão cada vez mais se distancie da administração pública. Muito bem, falamos agora sobre um outro assunto, Antônio Gomide, que de forma recorrente nós também comentamos aqui, que é a história do programa Goiás na Frente. Isso porque o jornal O Popular, na sua coluna Giro da edição de hoje, traz a fala de um deputado do PSDB, que é o Júlio da Retífica, ele é do PSDB, e ele comenta, ele repercute sobre a demora, ele foi questionando sobre a demora na entrega dos convênios, na assinatura dos convênios e repasse das verbas para a execução das obras. A gente lembra que a Anápolis ainda agoniza por conta disso, não sabe se é falta de documento, porque tem documento, porque não tem documento, porque entrega dinheiro, não entrega dinheiro, mas enfim, nos outros municípios há também um problema, e ele foi perguntado se não havia uma dificuldade muito grande de se conseguir o dinheiro do Goiás na Frente. E ele se saiu com uma fala, no mínimo, curiosa. Eu gostaria aqui do nosso comentário, da sua análise, porque ele diz que, segundo ele, houve sim um problema de burocracia, mas que na hora certa esse dinheiro vai sair numa hora boa para a cidade, porque vai beneficiar aos candidatos daquelas regiões, aos candidatos a deputado daquela região, daquelas regiões, do programa Goiás na Frente do governo do Estado, hein? Vai beneficiar os candidatos e, segundo ele, vai também ajudar na imagem do candidato ao governo, o vice-governador hoje, José Eliton. De forma completamente escancarada, ele fala que o programa vai ajudar eleitoralmente os nossos aliados. É ou não é o Goiás na Frente um programa com vistas eleitorais, Antônio Gomes? Não, e essa notícia, essa fala do deputado Júlio da Retífica, que é o representante da região norte, é de hoje. Ou seja, para ele falar e para ele estar com esse pensamento, está muito atual, está muito atualizado. Tem muita reunião que foi feita perto agora para ele poder estar com esse sentimento de que o dinheiro do Goiás na Frente vai sair, olha a frase, o dinheiro do Goiás na Frente vai sair na hora certa. Na hora certa. Ou seja, 2018. Então, é um absurdo, Nós que temos comentado aqui e dito constantemente que esse programa é um programa que o Poder Judiciário, que o Ministério Público olha e não diz nada. Como que você faz uma campanha antecipada como esse programa Goiás na Frente e o eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral? Quer dizer, por que não existe nenhuma ação contra o governo do Estado para que não se faça, utilizando o dinheiro público, essa campanha antecipada como é agora, inclusive com depoimento do próprio Júlio dizendo, olha, o dinheiro do Goiás vai sair na hora certa para os candidatos da região. Anápolis está aguardando esse vai sair na hora certa já tem pelo menos uns 15 anos. Só do centro de convenção aqui nós já temos 6. Só do aeroporto de carga nós temos 8. Da plataforma multimodal nós temos 15 anos esperando esse vai sair na hora certa. Então é um absurdo. É um absurdo um deputado da base do governador fazer essa fala com tanta tranquilidade, com tanta clareza, porque
porque isso mostra o que ele escuta nas reuniões lá no Palácio das Esmeraldas, né? Para dizer, olha, aqui nós estamos alinhados. Na hora certa vai sair o dinheiro para poder buscar os votos lá em Anápolis. Mas na hora certa. Não vamos fazer antecipado, não. É na hora certa. Ou seja, eles vão marcar as reuniões aqui em Anápolis, eles vão trazer o dinheiro, vai reunir o pessoal, vai poder pedir o voto na hora certa. Quem está nos ouvindo pode ser marcação do Antônio Gomide, esse Morgandinho também está falando demais. Eu não sei se é bem por aí esse negócio, não. Então eu vou ler. Eu vou ler, dando crédito aqui ao Jornal Popular, ao Giro, que fez essa pergunta, e ele diz o seguinte: ocorreram atrasos, sem dúvida, na liberação dos recursos para os municípios, mas a maioria por causa da burocracia. Por outro lado, eles serão liberados agora e as obras começarão na hora certa, porque vai ajudar não apenas os candidatos a deputados da base, mas o nosso próprio candidato ao governo. Unidos, teremos a maior estrutura para a campanha. O deputado está falando não de um projeto, não de um investimento na campanha. Ele está falando de um programa de governo. Ele está falando de um programa do governo de Goiás que usa o dinheiro vindo da CELG, da venda da CELG, para investir nos municípios. E ele diz, vai ajudar não só os candidatos deputados da base, mas o nosso candidato a governo. Essa é a política do PSDB nesses 20 anos, né? Utilizar da nossa cidade como uma forma de poder buscar voto e não se preocupar em dar sequer a possibilidade de buscar recursos fora do ano eleitoral. E utiliza desse artifício do dinheiro público, de um projeto, de uma campanha, de um programa Goiás na Frente, para dizer, olha, na hora certa nós vamos lá em Anápolis buscar esses votos. Isso foi feito em outros anos, foi feito em outras campanhas eleitorais, e agora, né, escancarado no Jornal Popular de hoje, o próprio deputado da base diz isso com todas as letras. E mais, ele fala como se o dinheiro fosse dele, como se o dinheiro não fosse público, como se o dinheiro, né? Como se fosse assim, ó, isso aqui não só vai ajudar os nossos deputados, aí eu pensei, agora ele vai falar assim, como vão ajudar também os deputados, todos os deputados que não são também da base. Não só vai ajudar os nossos deputados aqui, como o nosso candidato a governador. Quer dizer, o negócio é tão escancarado que nem para dizer assim, nem para ele disfarçar e dizer, olha, nós vamos ajudar o nosso pessoal aqui, também não vamos ajudar, assim, os outros deputados estão nos outros lugares, são de outros partidos. Não, vai ajudar o povo. Não, é o contrário. Não só vai ajudar o nosso, como o governador nosso. Quer dizer, ele ainda expõe mais ainda a ferida e mostra, né? Mostra o que realmente esse governo, Marconi Perillo, o governo PSDB, fez em Goiás e está fazendo em Goiás. A força que eles têm é a força do dinheiro. E não é do dinheiro deles, né? É do dinheiro nosso. Aqui em Anápolis nós estamos pagando um preço alto. E essa questão da falta de segurança que nós estamos vendo nesse momento é reflexo desse tipo de política, né? Uma política levada na brincadeira, uma política sem planejamento e uma política que é utilizado como os coronéis usavam no passado, né? Que a gente pensou que já tinha virado essa página. Só que agora é o coronel do Cerrado, onde nós temos aí o poder econômico, a força do Estado sendo utilizada numa campanha antecipada para poder se manter no poder através das eleições desse ano de 2018. Você, nosso ouvinte aqui na Rádio Mais FM, acompanhe, fique atento, faça a sua avaliação, mas pelo amor de Deus, entenda o que acontece no estado de Goiás. Muito bem, vamos ao intervalo e voltamos no próximo bloco para falar sobre um recorde do governo de Goiás que bateu um novo recorde na volta de conta. Qual foi e por quê? Que não é nada agradável, Edmar. Vamos nessa. Você ouve aqui na Rádio Mais FM, a voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, a voz do cultural. Anuncie no
rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Nova Gospel, Nova Gospel. Agora você tem uma nova opção de rádio na internet, onde você estiver, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você fica ligado na Rádio Nova, Web Rádio Nova Gospel, www.radionovafm.org. Nós anunciamos Jesus. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Pois é, nós estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis. Agradecendo a você que está conosco, pessoal que está conectado aí. Um abraço para o meu amigo Antônio Ferreira dos Santos, o Tonhão, lá no Vivian Park, acompanhando nosso programa. Ele que sempre participa, traz também as suas manifestações. O meu amigo Alfredo Paes Landim Filho, ele está ouvindo a gente, sabe onde, Morgantini? Aonde? Lá em Cristalina. Boa. Um abraço pro Landim, lá em Cristalina, qualquer lugar de Goiás onde ele está circulando por aí, ele está sempre conectado. Um abraço ainda pro Vando Corrêa, lá de Ouro Verde, também, que compartilhou o nosso vídeo aí no Facebook. E ainda para Sueli Brasilino, em Itapaci, sempre conectado com a gente, sempre ligado, acompanhando a nossa programação. O Sullivan Martins e a Eliane Ribeiro curtiram o vídeo A Voz de Anápolis, ou seja, curtiram o nosso programa. O Maurício de Lavinere Bastos também, o Gilson Cardoso e a Mariana Marques curtiram a página da Rádio Mais FM Anápolis. É isso aí, muita gente curtindo a página da Mais, curtindo aí a página do jornal A Voz de Anápolis e compartilhando o nosso programa. Obrigado a vocês que participam conosco, né, nessa transmissão ao vivo pelo Facebook. É isso aí, é muita alegria para a gente ter vocês todos os dias acompanhando a gente, ok? É isso aí, Morgantino, vamos lá. Nós falamos sobre o recorde, né? Um novo recorde. Qual o recorde? O recorde é preocupante, Edmar. O recorde é de que a folha de servidores, a folha de pagamento dos servidores do Estado de Goiás superou a marca de R$1 bilhão.
Isso porque o número de servidores superou a marca de 170 mil pela primeira vez desde 2014, quando foi feita a tal reforma administrativa. É bom que a gente lembre que o governo Marconi Perillo iniciou, né, nesse último mandato, nesse seu mais recente mandato, ele está completando aí 20 anos desse mesmo grupo à frente do Estado, uma política que denotava austeridade, diversos cortes, a impossibilidade de atender diversos programas, diversas promessas, inclusive, por conta da austeridade. E isso se refletia diretamente no corte de servidores, a diminuição aí do inchaço da folha salarial de servidores, sobretudo, claro, dos comissionados, né? E ao longo desses anos, com ênfase ao final do ano passado, começo desse ano, houve aí sim uma explosão de novas contratações, de abertura de literalmente milhares de novos postos de trabalho comissionados, né? E agora nós chegamos à marca, né, só vista antes, no final de 2013, no final de 2014, melhor dizendo, de 170 mil servidores. Antônio Gomide, R$1 bilhão vai diretamente, bate de frente com qualquer política de austeridade e de saneamento de contas possível. Eu ainda coloco mais. Aquela informação que nós trabalhamos aqui na semana passada, de que o ano fiscal, o ano da receita, melhor dizendo, do governo de Goiás fechou num déficit de quase 2 bilhões em dívidas, no vermelho. Vamos dissecar a notícia? Vamos lá. Você falou que qual foi o outro ano que teve esses 170 mil funcionários? No final da gestão anterior. Qual foi? 2014. O que é o ano 2014? Eleitoral. Eleição para? Ou seja, governador. Então, qual que é a notícia, né? Ou seja, de 4 em 4 anos, eles se ajeitam para botar os cabos eleitorais na praça. Então, nesse momento, iniciando 2018, são os cabos eleitorais que estão voltando para os devidos lugares para poder fazer campanha para quem? Para o governo do Estado, para fazer campanha para quem? Para essa frase que o deputado falou. Vai sair na hora certa o seu emprego, pô, calma. Está saindo na hora certa, ou seja, a máquina ela vai inchar exatamente no momento eleitoral. Então, aquele ano, 2015, que foi o primeiro ano que o governador teve, isso aí é o seguinte, nós precisamos fazer reforma administrativa, nós precisamos ter austeridade, gastos, cortes. Isso é o discurso aqui também em Anápolis, não foi assim? Vamos fazer isso. Pois é, já olha lá a lei dos comissionados, se a coisa já não estourou mais de 1.000 comissionados. É só olhar no Diário Oficial. E isso é porque é o primeiro ano aqui. Lá é a notícia porque é ano eleitoral, é o último ano. Então, tem esse estouro aí da boiada, estouro em cima da folha de pagamento, exatamente com as condições, principalmente para aquelas pessoas que o governador tem na mão para poder fazer com que dê andamento na máquina governamental. Aí a Assembleia Legislativa joga um papel que é um papel de fiscalização, onde que essas pessoas estão, de que jeito que elas estão, quando é que foram contratadas, e, obviamente, nós precisamos aí do que os deputados da Assembleia Legislativa possam nos falar quais foram as contratações e em que momento foram feitas essas contratações para que pudessem inchar. Porque uma coisa é certa, se nós estivéssemos no Estado onde a saúde, onde a segurança, onde a educação tivesse aumentado os servidores para prestar um serviço, nós poderíamos até dizer, não, mas pelo menos nós estamos bem atendidos. O que nós estamos vendo é uma grande crise de segurança no estado de Goiás e aqueles concursados que nós tivemos andando nem foram chamados. Na educação, a mesma coisa. O governo, em 4 anos, esses últimos 4 anos pelo menos, ficou insistindo em fazer organizações sociais para substituir as escolas públicas. Aqui em Anápolis tem 12, que se não fosse o Ministério Público, já teria passado para organizações sociais. Os hospitais diminuíram, não teve concurso público mais na área de saúde. Por quê? Porque passou para as organizações sociais. Então a prestação de serviço do governo, ela diminuiu. A atenção à saúde, à educação e à segurança, ela diminuiu. Como é que se diminuiu a prestação de serviço? Como é que aumentou a folha de pagamento? Como é que aumentaram os funcionários, os servidores? Então, é muito sintomático que, assim como 2014 estourou
a folha, agora em 2018 também vem a notícia que passa dos 170 mil funcionários. Isso é aquele famoso corte, né? Ou seja, é o anticorte, né? É a contra-reforma, né? Aquilo que você faz para que realmente se adeque nas negociações e no grande balcão de negócio que foi feito para chegar no ano 2018 e dizer, olha, nós não podemos perder as eleições, né? E é isso que está acontecendo. Programa Goiás na frente, nós já conhecemos. O deputado vem hoje e diz, olha, na hora certa vai sair tudo. E agora nós estamos comprovando que realmente está saindo daquilo que foi programado pelo governo do Estado. Agora chama atenção, é preciso que a gente frise essa perspectiva, como você colocou, Antônio. Ano 2014, inchaço da máquina. 2015, corte total. 2018, inchaço da máquina, batendo o mesmo recorde, mais de 170 mil pessoas lá. Ou seja, anos eleitorais, hora de se colocar gente lá. Como se diz, na hora certa, o emprego sai, a função sai e todo mundo se ajeita. E isso é muito preocupante. Agora, você fez uma comparação interessante sobre a cidade de Anápolis, Antônio, porque aqui houve mesmo uma grande campanha, inclusive parte dos entusiastas, parte da imprensa comprou muito essa ideia e hoje não se toca mais no assunto, que é a história, olha, vou cortar os comissionados e tal. E, na verdade, hoje já tem-se mais comissionado do que tinha antes. E eu lembro de uma história interessante. Olha, não voltei a ter um cargo lá no gabinete, chama assessor especial. Não terei assessores especiais. Hoje já tem, criou-se uma secretaria só de assessores especiais. Quer dizer, há uma desconexão muito grande entre o que parece o Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado, toca para o outro. Quer dizer, fala-se uma coisa com a boca e faz outra coisa com a mão, né? E nós estamos sentindo o peso disso, porque nós não estamos vendo também ampliação da prestação de serviço em Anápolis. Se você vai na unidade básica de saúde, está faltando profissionais. Por quê? Porque o prefeito não chamou na área de saúde. Agora ele está dizendo que vai chamar na área de saúde. Nós estamos aguardando. Quis fazer um processo seletivo em vez de chamar no concurso público. Tem muita gente do concurso público na área de saúde aguardando. E as unidades de saúde precisando de gente. No entanto, mais de 1.000 comissionados já foram contratados no ano 2017. Mais de 1.000 comissionados. E se às vezes a pessoa fala assim, o Antônio falando 1.000... Tá bom, nós temos hoje um diário oficial. Você pode entrar na internet e busca o diário oficial do dia 1º de janeiro de 2017 até o 31 de janeiro, até o 31 de dezembro de 2017 e conta a quantidade de pessoas que foram contratadas, exoneradas e contratadas e soma, se não dá mais de 1.000. Tá lá o nome das pessoas e o cargo que ele ocupa. Comissionados, não é concursado não. Concursado é outra coisa. Eu estou falando comissionados. Então não é difícil. Hoje, graças a Deus, com a nossa gestão que nós fizemos em Anápolis e criamos o Diário Oficial, é bom que se diga isso, antes da nossa gestão como prefeito, não existia sequer Diário Oficial nessa cidade. Hoje não. Hoje não só tem o Portal da Transparência, como tem o Diário Oficial, onde tudo precisa ser publicado. Imagine você uma prefeitura que em algum momento, bem recente, nem sequer tinha Diário Oficial que pudesse dar publicidade às ações, às licitações, às contratações, às exonerações, aos convênios. Hoje não, nós temos essa condição. Então, o que nós estamos dizendo aqui é algo que você pode comprovar no Diário Oficial, que você pode entrar aí na sua casa pela internet e acessar. Então, hoje, infelizmente, aumentou os comissionados, não chamou o concurso público e a prestação de serviço na prefeitura, seja na educação, seja na saúde, segurança, nem falo, porque a briga que nós estamos aí com os vigias é muito grande. Inclusive, o prefeito dizendo que ia fazer concurso público para criar essa guarda municipal. Não criou, não fez concurso público, não fez nenhum concurso público em 2017. Então é importante que as pessoas possam entender que essa linha de contratação, principalmente de comissionado, ela é uma política que se mantém nesse ano de 2017, obviamente não será diferente em 2018 aqui no nosso prefeito do Roberto, o Novo. Agora, doutor Gomes, se tem um negócio que foi feito longe de Anápolis, é o tal do projeto da Guarda Municipal, como você está falando. Porque tem pelo menos uns 6 meses, está chegando, o projeto está pronto, está chegando. Aliás, eu ia falar, está chegando, o projeto está chegando. Olha, só se está vindo de viação cometa, o Edmar Silva. Eu já peguei muita viação cometa, já viajei muito em São Geraldo, que é onde que é uma viagem que é 18 horas ou 35 horas. Só pode, esse papel está vindo de muito longe, porque esse negócio está chegando. E aí quem é entusiasta do prefeito, da Câmara Municipal, tem muito isso. E eu acompanho lá, eu sei, olha,
prefeito não fez essa promessa, é um compromisso. Mas fez esse negócio, deve ser para lá do São Félix do Xingu. Deve ser o mesmo compromisso de pagar a Bolsa Atleta, né? 2017 fechou, não pagou nenhum atleta. Tá chegando. De uma lei que está instituída desde 2010 e que esses atletas estavam recebendo. 2017 fechou e o prefeito não pagou esses atletas. Quer dizer, essa ainda é mais grave, né? Porque é uma lei, não é um compromisso, uma promessa, ou que seja, né? Essa é uma lei. Vamos ao intervalo e voltar para falar, Antônio Gomes, sobre o cenário nacional, sobre as novas peripécias de Michel Temer, que inventou agora de quebrar a tal regra de ouro para as contas públicas, né? Para mais as contas públicas, vamos destrinchar esse assunto, e também sobre a verba do Fundeb. Aguenta aí que tem mais. Você ouve aqui na Rádio Mais FM, a voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Caixa é o Banco da Poupança. Hoje são mais de 72 milhões de contas. Isso demonstra a confiança dos poupadores. E só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender a poupança. Defenda a Caixa você também. Mais FM. Estude Teologia no Seminário Batista Centro Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@ual.com.br. Seminário Batista Centro Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. A voz de Anápolis. A voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Pois é, nós estamos de volta para o último bloco do Anápolis é Notícia, o primeiro de 2018, aqui na Mais FM 87.9. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui na cidade, para você que também nos acompanha no nosso site fmmais.com.br, para você que já baixou no seu celular o nosso aplicativo, né, no seu smartphone, Android e iOS. E para você que ouve de várias maneiras, né? A Lorena Monturil agora há pouco disse que nós estamos na Smart TV lá da academia. É outra maneira de você ouvir a Mais FM. E nós estamos também inovando, estamos colocando o nosso programa, os nossos programas de jornalismo no podcasts, né? No podcast da Apple, você pode acessar e encontrar o programa A Voz de Anápolis, daqui, é claro, mais tarde um pouco, né? A gente tem que baixar. E também no Castbox. Castbox também é outro aplicativo que você pode baixar no seu Android, no seu smartphone Android e iOS. E também no Castbox você vai encontrar a Voz de Anápolis, Goiás, Goiás é Notícia, Anápolis é Notícia, toda a nossa programação de jornalismo aqui da Mais FM. Isso aí, com você, Henrique Morgantini. Muito bem, vamos falar agora sobre o nosso presidente da República. Nosso não, Edmar, acho que é mais seu do que meu. Eu não sei, ele é só de 3%, né? Não, agora dobrou. Como agora diz, chegou a 6%. 6%. Então, como diz o povo aí, me inclui fora dessa, né? Inclui fora dessa. O presidente Michel Temer, entre as várias peripécias que aprontou,
A mais nova delas é muito preocupante, nós tratamos de como brincadeira, mas é algo que mostra bem o que é o direcionamento dessa gestão. Eu queria a opinião do Antônio Gomídio, isso porque havia a previsão para o orçamento, né, de a ordem de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais para reforçar a verba do Fundeb. Nós sabemos, a verba do Fundeb é a verba de desenvolvimento aí para a educação básica. Ou seja, nós sempre aqui, como sociedade, né, como um todo, sempre bate na tecla do investimento, da necessidade de investimento na educação básica, na construção de novas escolas, no aparelhamento dessas escolas, na contratação de professores, na modernização do sistema de ensino nacional, na inclusão ainda maior de crianças na educação. Então, havia previsto aí a chegada, o aporte de 1,5 bilhão de reais. E qual não foi a surpresa quando ontem o presidente decidiu que não mais vai direcionar esse 1,5 bilhão a mais para o Fundeb. O ministro Mendonça Filho, que é do DEM, um dos partidos aí que mais umbilicalmente estão ligados à gestão Temer, que apoiaram e apoiam, sustentam a gestão Temer desde a sua chegada ao poder, afirma que isso não é um motivo para preocupação, esse 1,5 bilhão a mais não vai fazer diferença, segundo ele diz, aí o Mendonça Filho do DEM, e ele falou que, da defesa do governo, disse que esse é um governo realista e por isso não pode sair fazendo investimentos aí nessa ordem na educação. Antônio Gomídio, um governo que é chamado de realista porque não investe no desenvolvimento da educação básica é o mais novo absurdo dessa coleção de delírios absurdos que nós temos na gestão do governo federal, né? É o que prova uma dissintonia daquilo que foi aprovado com aquilo que o governo está pensando. Porque o orçamento, ele é encaminhado para a Câmara Federal, para o Congresso, de maneira geral, já bem alinhado, já conversado. Os ministros, quando encaminham aquilo que vai ser gasto no ano seguinte, já está bem alinhado. E já tinha sido aprovado. E o que está acontecendo agora é como um veto, é uma retirada de 1 bilhão, mais de 1 bilhão, da verba do Fundeb. Ora, se não fosse necessário, se já que era para ser vetado, porque a origem do orçamento é do próprio governo federal, por que não houve esse alinhamento antes de encaminhar para o Congresso? Por que deixou aprovar com esse valor acima de 1 bilhão, no sentido de agora poder ser retirado? Qual é o sentido disso? No mínimo, faltou sintonia, ou se ele está entendendo que esse 1 bilhão já está contemplado em outra cifra, poderia ter tirado, então, antes de ser levado ao próprio Congresso. Então, esse discurso ficou muito ruim para o governo federal, porque nós sabemos que tirar hoje qualquer recurso, ou a possibilidade de aplicar qualquer recurso na área do Fundeb, ou na área de saúde, é, no mínimo, um disparate, porque quando o presidente Temer insistiu naquela questão de poder congelar os gastos na área de saúde, na área de educação, e quem fez isso foi o governo Temer, logo na ideia de austeridade, na ideia de que é preciso segurar aqui, vamos segurar na saúde e educação, já foi um desgaste muito grande para o governo Temer. Agora, novamente, ele consegue fazer um orçamento e, no final, fechar a porta de 2017 do seu orçamento, ele retira mais de 1 bilhão, que é exatamente em função do Fundeb, tentando alegar que, olha, isso aí já foi contemplado em outro momento tal, e que não vai fazer falta. Vai fazer falta e muita falta. Aliás, a parte de investimento na educação não faz falta para aquele que realmente não tem na cabeça a gestão pública. O maior presente que um governo possa dar para a população, o maior presente que um governo possa dar para a população, seja o prefeito, seja o governo do estado, seja o presidente, os executivos, é você oferecer uma educação com qualidade. Esse é o investimento que as pessoas mais esperam de um governo, de uma prefeitura, para poder ver uma sociedade ficar melhor. Quanto mais educação, menos violência. Quanto mais pessoas pobres, mais violência, mais insegurança. Essa é a lógica de um país capitalista que é o nosso. E quando nós temos um orçamento na mão e nós estamos vendo um governo tirar 1 bilhão
na área de educação, é porque esse governo não tem compromisso com as próximas gerações, claro. Muito bem, esse é um dos disparates. Tem mais ainda. Isso porque uma notícia rápida agora, Antônio Gomes. Ontem nós falamos da ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, presidente de honra do PTB. Aquele Roberto Jefferson que nós conhecemos, hoje aparece a notícia de que qual não é o paradoxo, a surpresa, que a ministra do Trabalho tem condenações por não pagar direitos trabalhistas ao motorista. Ela teve que arcar com custo de R$60 mil. É nessa direção que nós vamos. Essa é só uma nota. Quer comentar essa história aqui, Antônio? Não, isso aí é mais a atitude que ela sempre teve, né? A forma como ela sempre se expressou, inclusive na Câmara Federal. Eu me lembro muito bem ela pronunciando o voto dela ali junto com o Eduardo Cunha, naquela oportunidade, daquela festa, né, que eles fizeram ali em relação ao impeachment da Dilma. Eu me lembro muito bem do pronunciamento dela. Então isso mostra apenas que, se buscar no histórico dela e do Roberto Jefferson, do seu pai, eles não poderiam ter passado nem no Congresso. Para a gente, então, fechar o quadro do governo federal do presidente Temer, a última notícia que nos surge aqui é essa tentativa da presidência da República, através aí de um acordo com o presidente da Câmara Federal, do Rodrigo Maia, junto com o deputado Pedro Paulo do PMDB do Rio de Janeiro, também do Rio de Janeiro, exemplo do Rodrigo Maia, que é de criar um projeto de lei, né, que é criar uma PEC, que visa a flexibilizar a chamada regra de ouro aí na prestação de contas. Isso deixaria o presidente Temer livre do chamado crime de responsabilidade pelas contas de 2018, nesse tripé aí que envolve algumas regras, entre elas a tal regra de ouro. A outra é a responsabilização dos gastos, né, da prestação de contas e de todo esse conjunto de regras que visam assegurar os gastos, para não haver aí um estouro da boiada, para não haver uma irresponsabilidade nos gastos. O Temer quer dar uma mexida para que ele, no futuro, não seja responsabilizado pelo que está fazendo hoje, Antônio Gomes. Claro, os compromissos que ele fez para tentar se safar das denúncias que tiveram em 2017, as duas, pelo menos, contra ele, o compromisso que ele fez, não só de contratações, não só o grande balcão de negócio das emendas parlamentares, não só das negociações dos ministérios, e não só das promessas para o ano eleitoral de 2018, para os deputados votarem com ele, para que esses deputados fossem beneficiados nos seus estados, é claro que ele vai ter que mudar a regra, porque a conta não vai fechar. Isso é óbvio. O que ele está fazendo nesse momento? Apostando que com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e uma articulação com os outros partidos, porque os outros partidos, obviamente, refletem o quê? Aquilo que os governadores estão fazendo nos seus estados. Essa regra da PEC, que é a regra de ouro, que é o quê? É compatibilizar os gastos, receita líquida, receita corrente, com aquilo que determina a lei. Ao invés dele compatibilizar, ele tentar ajustar para poder fechar as contas, aquilo que foi despesa, aquilo que foi receita, ele está tentando mudar a lei para beneficiá-lo. E ele está tentando fazer esse acordo com quem? Exatamente com o presidente da Câmara, como ele fez o acordo com o presidente da Câmara e com a Câmara Federal e os deputados para se safar da denúncia. Então é a mesma regra. Comprar os deputados nesse momento, porque vai ajudar todo mundo, inclusive os governadores. Os governadores estão falando aqui que na hora certa vai fazer a contratação e na hora certa o dinheiro vai chegar. É a negociação que o governo Temer fez com esses governadores. Então agora o que ele tem que fazer para fechar a conta, para não se colocar como crime de responsabilidade fiscal, para não se colocar como improbidade administrativa? Mudar a regra, mudar a lei. Então essa questão dos gastos que hoje o governo federal tem, que não são poucos, eles na verdade vão ser um grande problema, né? Esses gastos vai ser um grande problema para o governo Temer. E ele, obviamente, terá problemas junto à justiça, junto aos tribunais, porque essa conta não vai fechar. É isso que nós alertávamos naquela ideia da denúncia do grande balcão de negócios que ele fez. Prometeu mais do que podia, deu cheque em branco. E agora os cheques já estão chegando, os famosos cheques predatados, né? E agora essa conta está sendo cobrada. E para que ele possa fechar isso que ele prometeu, para isso que ele tinha dito para os deputados, senadores, governadores e prefeitos, inclusive, me lembro lá na véspera da denúncia, 200 prefeitos das grandes cidades lá, e ele prometendo 1.000 e tantas coisas, né? Assim como os governadores prometeram dinheiro para as cidades, é a mesma coisa.
Só que na hora de cercar, é matemática, aí é ciência exata. Aí não é ciência política. A ciência exata, ela faz com que se você tiver uma regra e aquela regra não for cumprida, você vai pagar o preço e tem uma sentença muito alta. E agora, o que o Temer está fazendo? Tentando se ajustar. Não se adequando à regra que tem. Não, ele está tentando mudar a famosa regra de ouro. Ou seja, aquilo que nesses últimos 10 anos, todos os executivos precisaram cumprir. Prefeitos, governadores e também presidente da República. Agora você vê, com a ironia, a presidente Dilma, ela foi cassada porque o tribunal dizia que ela tinha feito pedaladas fiscais. Agora pensa você, pedaladas fiscais, ou seja, estava ali tentando cumprir a legislação, depois ficou provado que ela não tinha culpa em relação à pedalada, mas depois de 6 meses que ela tinha sido cassada. Agora o presidente aqui não, está fazendo o contrário, está mudando a regra daquilo que ele tem que prestar conta para que ele não fique com improbidade administrativa, para que não seja, já tem as denúncias e agora está tentando mudar a regra para se adequar, não o que ele fez na regra que estabelecida, pela lei que estava estabelecida. Não, eu fiz e agora eu vou criar uma lei para aquilo que eu fiz poder se adequar à lei. Pensa você um negócio desse? O grau de absurdo nós chegamos, né? Querendo mudar a lei de responsabilidade fiscal justamente para poder justificar isso que você falou, né, Antônio Gomide? Para justificar o rombo que ele fez nos cofres públicos para poder comprar a sua permanência. Aliás, até a sua chance de não ir preso, né, nas investigações aí, nas 2 votações que ele teve que comprar os deputados. Antônio Gomide, antes de nós encerrarmos rapidamente, uma reportagem da Folha de São Paulo, na edição de hoje, mostra um levantamento baseado no histórico das pesquisas da Datafolha e aponta que o líder nas pesquisas do ano anterior à eleição venceu 4 das últimas 6 eleições. Levantamento de 94 a 2014 mostra que quem estava à frente das pesquisas no ano anterior, a eleição de 2017, em comparação a 2018, foi quem venceu, e aí mostra aqui a pesquisa, né, destacando aqui o primeiro lugar para o presidente Lula e o segundo lugar para o deputado Jair Bolsonaro, hoje ainda no PSC, e diz que a única falha que aconteceu foi em 93 para 94 e em 2009 para 2010. Quer dizer, essa matéria, Antônio, não sei se é um alerta para... Olha, fiquem atentos, porque o Lula está na frente, normalmente quem está na frente ganha. Não sei se é um simples dado ou se é um alerta. Olha, fiquem atentos, se lembrando que dia 24 agora tem o julgamento de segunda instância do presidente Lula. Tem cada coisa, né? Porque essa situação é como se falasse, ó, se aconteceu antes, vai acontecer agora também, né? Que negócio, né? Vamos jogar com a camisa que dá certo. Na verdade, isso em eleição não existe. Na verdade, todos nós sabemos que as pesquisas são importantes no momento que ela é feita, porque reflete aquele momento específico, né, do qual é o sentimento da população, mas sempre é bom estar na frente da pesquisa, é bom dizer isso. Né? Mas cada pesquisa tem um histórico, né, Antônio Gomide? Cada pesquisa é preciso que a gente faça, digamos assim, uma ambientação do momento. E o que a gente se vê hoje não é um candidato que está à frente por ser uma novidade, não é quer dizer, o histórico que o Lula tem com o Brasil, tendo sido presidente 2 vezes, e principalmente estando no olho do furacão, de tantas notícias, de tantas histórias, de Lava Jato, tudo isso, quer dizer, com tudo que estão tentando fazer, né, para mostrar o que o Lula fez de certo, de errado e tudo mais. Essa avaliação, quando ela chega no ouvido do brasileiro, no ouvido do cidadão, ele dá a resposta, ele dá o seu veredito pessoal, que é colocar o sujeito com mais de 46%, como na última pesquisa, das intenções de voto. Quer dizer, há uma ambientação específica para uma pesquisa como essa, né? Claro, e o sentimento da população no momento de disputa de 2 grandes projetos para o país em 2018, que é o ano eleitoral. Então nós não podemos desconsiderar que esse 2017, o ano passado, nas 14 pesquisas que foram feitas, o Lula tem acima de 40% em todas. Então é um sentimento, né, e muito forte de uma liderança popular. Muitos discordam, claro, né, até porque são interesses diferentes. Nós temos aí um governo Temer que, na cabeça deles, do PSDB, do Temer e do Democratas, o governo Lula não vai poder votar nunca mais para esse país. E na cabeça do povo, que são as pessoas que escolhem, que definem a eleição, nós temos aí mais de 40% falando que gostaria de ver o Lula novamente na presidência. Então existe realmente uma disputa de projeto no país
e que essas eleições, obviamente, deixando o presidente Lula ser candidato, meu amigo, vai ser difícil tirar essa dele para que ele possa fazer pelo Brasil o que ele já mostrou que é possível ser feito. A título de informação, as exceções são 93 para 94, quando o próprio Lula estava na frente, e quem venceu a eleição foi Fernando Henrique Cardoso, e 2009 para 2010, José Serra estava na frente em 2009 nas pesquisas, e aí acabou vencendo a ex-presidente Dilma Rousseff. Dos outros anos, quem estava no ano anterior na frente venceu as eleições, Antônio Gomide. Nós vamos chegando à reta final de mais uma edição do programa A Voz de Anápolis, não sem antes aí o seu recado, Antônio. Não, gostaria apenas de, hoje, sexta-feira, pensamento do dia, pensamento final de semana, e vem lá, você conhece o pensador Andrade? Andrade? Eu conheço o Zé Andrade. Ah, não, é L. Andrade. L. Andrade, sim. Ele diz o seguinte: por um caminho ou por outro, nunca desista do que te faz feliz. Se não encontrar um caminho, construa um. Uma mudança inesperada no percurso pode nos apresentar enormes tesouros. Pense nisso. Bom dia. Muito bem, então com esse pensamento nós encerramos o programa, desejando a todos aí um ótimo final de semana, primeiro uma ótima sexta-feira e depois um ótimo final de semana de descanso, Edmar. É isso aí, um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui pelo Facebook e também pelas demais redes sociais. Um abraço para o pessoal lá em São Bartolomeu, está acompanhando o nosso programa. São Bartolomeu lá em Cristalina, segundo o Alfredo Dadinho, tem um grupo lá acompanhando o nosso programa. Conheço lá. Conhece, né? Lá em 2014, campanha é governador. Isso, em 2000. Então é isso aí. Pessoal de São Bartolomeu, pessoal de Ouro Verde, né? De Campo Limpo, pessoal também de Itapaci, nosso abraço, carinho da audiência de vocês. Um abraço naturalmente para os nossos ouvintes aqui da nossa querida cidade de Anápolis. Nós voltaremos na segunda-feira, às 8 da manhã, com o programa Anápolis é Notícia. Bom final de semana, Deus abençoe e até lá. Você ouviu o programa A Voz de Anápolis. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário.